Vamos lá, vamos fazer aí mais um exemplo sobre o princípio da reflexão. Outro exemplo que é contextualizado, é um exemplo bacana aí para você treinar. Então, é uma questão extra que não está na apostila. Então, vou ler o enunciado aqui. Marco Aurélio, que é um homem rico, dono aí de ações de várias empresas, um cara que investe na bolsa de valores, ele ficou preocupado aí com a variação dos preços das ações aí nesse período de pandemia. Então ficou preocupado com a queda que houve nos valores aí das empresas no início da pandemia. E ele observou que sempre que tem um dia com notícia boa, a ação lá de uma empresa X que ele investe sobe R$1, e num dia que há uma notícia ruim, o preço perde valor, desce R$1. Então, o dia teve uma notícia boa, subiu R$1 o preço, teve uma notícia ruim, desceu R$1 o preço. E vamos supor que todo dia teve um dos dois, ou uma notícia boa ou uma notícia ruim. Aí, o enunciado segue diz que no início da observação, o Marco observou que a ação lá dessa empresa X, que ele tinha, valia R$10. O preço da ação valia R$10. E ele decidiu, observando aí os dias passando, né? Ele decidiu que se em algum momento, se algum dia o preço batesse R$7, ele venderia o valor ele venderia os papéis dessa ação que a gente chama. Então, sabendo que no final de 10 dias, né? Houve uma observação ali de 10 dias. Sabendo que no final desses 10 dias a ação continuava valendo os mesmos R$10, qual a probabilidade de Marco ainda tê-la, ou seja, ter essa ação nos seus investimentos? Então, pensa o seguinte, ele tinha uma ação que valia R$10, tinha lá um negócio que valia R$10. Em todo dia, ou a gente vai ter uma notícia boa ou vai ter uma notícia ruim. Quando tem notícia boa, esse negócio valoriza e sobe R$1. Quando tem uma notícia ruim, esse negócio desvaloriza e desce R$1. E ele decidiu que nessa observação diária, se em algum momento o preço caísse e chegasse aos 7, ele iria vender esse papel que a gente chama, venderia o valor dessa ação aí e assumiria o prejuízo ali, né? De 10 para 7, teve um prejuízo de R$10 no caso, considerando esse início aí. Então, eu sei que eu tirei uma foto do início do processo, em que o negócio valia R$10, e tirei uma foto 10 dias depois. 10 dias depois continuava valendo os mesmos R$10. Quando eu pergunto qual é a probabilidade do Marco ainda ter essa ação na mão, estou perguntando o seguinte, eu quero saber qual é a probabilidade de durante esses 10 dias, em nenhum momento, o preço ter chegado a 7, né? Porque se o preço chegar a 7, ele vende a ação, porque ele não vai ter mais na mão. Quando chega a 7, ele se livra da ação. Se não bate os 7, ele continua com ela. Então, para ele ainda ter essa ação nos investimentos dele, um vasto portfólio de investimentos do Marco Aurélio, a gente precisa que o preço em nenhum momento tenha chegado ao 7. Então isso, se eu for botar aqui no gráfico, eu tenho o seguinte, ó. Imagina aqui que no eixo Y eu tenho o preço da ação, que no início da minha contagem, preço e os dias. No dia 0 aqui, que eu estou considerando, a ação valia R$10. E eu marquei aqui o 7, que é justamente o preço que faz ele vender essa ação. E eu vou ver os dias passando lá. Vai passar o primeiro dia, vai passar o segundo dia. Vamos supor, o primeiro dia terminou com notícia boa, o preço da ação vai subir. Então no primeiro dia teve notícia boa, ele vai para cá. Ele vai andar para cima ali, diagonal para cima. Passou um dia e o preço subiu R$1. Aí vamos supor que no segundo dia teve uma notícia ruim, ele vai descer. No segundo dia teve notícia ruim, ele vai voltar para os R$10. Né? Tinha subido no dia anterior, foi para 11, teve notícia ruim, ele desceu de novo, voltou para o 10. Aí vamos supor que no terceiro dia houve notícia ruim de novo, ele vai descer de novo. Aí nesse caso aqui, com 2 dias seguidos ali de notícia ruim, depois de uma subida, o preço da ação viraria 9. E assim vai indo. Então eu vou caminhar, no início valia R$10, ponto de partida, no final vai continuar valendo R$10, por isso eu estou aqui na mesma altura. E em cada dia, ou eu ando diagonal para cima, que é quando termina com notícia boa, ou ando diagonal para baixo, quando termina com notícia ruim. Para ele, no final das contas, desses 10 dias, ainda ter essa ação nos
dos investimentos dele, em nenhum momento eu posso descer tanto a ponto de tocar nessa reta. Repara que eu tenho justamente o problema do princípio da reflexão. Que, na verdade, eu quero quantos são os caminhos que vão daqui, desse ponto, até esse ponto, que não tocam na reta que está aqui 3 unidades abaixo, que é 10 por 7, né? 3 unidades para baixo. É isso que eu quero. Então, a gente aqui vai fazer exatamente como fez a questão, bem parecida com como fez a questão do pipoqueiro. Eu vou dar um tempo aqui para você, vou sair na frente para você copiar o enunciado e eu vou voltar apagando. Saí, voltei. Então, vou apagar aqui, ó. Eu tenho o seguinte. Qual é o total de casos? Total de caminhos, né? Por exemplo, eu vou andar 10 para a direita e na horizontal não vou nem subir nem descer, né? Porque no início eu estou no preço de 10 reais, no final eu estou no mesmo preço de 10 reais. Então, total de caminhos eu vou andar 10 movimentos para a direita, então os movimentos que andam diagonal para cima ou diagonal para baixo, que no final dá 10, e a diferença é 0. Porque o preço no final dos 10 dias não sobe nem desce. Daqui a gente descobre que o C é 5 e o B vale 5. Então o total de formas, né, total de caminhos com esses dois movimentos para sair do preço 10 e voltar para o preço 10 vai ser 10 fatorial sobre 5 fatorial, 5 fatorial. Isso é o total de casos, total de possibilidades de sair do preço de 10 reais e 10 dias depois continuar com o preço de 10 reais, supondo que todo dia vai ter esse balanço, né, ou subida ou descida. Ou o dia vai ter que terminar com notícia boa e faz a ação subir, ou o dia termina com notícia ruim que faz a ação descer. E o que eu não quero? O que eu não quero é justamente algum caminho, qualquer caminho que toque na reta aqui que está no 7. Como é que a gente viu que se faz isso? Eu tenho que primeiro pegar meu ponto aqui de partida e refletir em relação a essa reta. Então eu vou pegar aqui, tem 3 unidades aqui, o cinético desse ponto em relação a essa reta está aqui 3 unidades abaixo. 3 para cá, 3 para cá. Então eu vou botar aqui no preço 4. E eu vou calcular todos os caminhos que partem daqui para cá. É justamente esse princípio da reflexão. Com isso aí eu vou conseguir garantir que eu estou calculando todos os caminhos daqui, né, do 10 reais para o 10 reais que tocam o 7. Repara o seguinte, agora eu continuo tendo que andar 10 unidades para a direita, porque vão passar 10 dias do mesmo jeito, só que agora eu tenho do 4 para o 10, eu tenho que subir 6 unidades. Então agora eu vou ter aqui, ó, o C mais B continua dando 10, só que o C menos B agora é 6. Daqui, resolvendo esse sisteminha rapidinho, a gente descobre que o C vale 8 e o B vale 2. Logo, o total de possibilidades de fazer isso que eu não quero vai ser aqui 10, 8, 2. Então vai ser 10 fatorial sobre 8 fatorial, 2 fatorial. Calculei o total de caminhos, calculei o oposto do que eu quero, que é o que a gente chama de que eu não quero. Logo, apagando aqui agora também para terminar. Logo, finalmente eu vou ter o seguinte, logo, a probabilidade vai ser 1 menos essa divisão, né, do que eu não quero, que é 10 fatorial sobre 8 fatorial, 2 fatorial, e aqui, que é 10 fatorial sobre 5 fatorial, 5 fatorial. Se liga aí, probabilidade, estou fazendo pelo método destrutivo, é o total menos a probabilidade do que eu não quero. Qual é a probabilidade do que eu não quero? É isso aqui, que é o número de caminhos que passa pela reta, que está no patamar dos 7 reais, sobre o total de possibilidades aqui, né? O total de caminhos que eu vi que era isso. Você fazendo essa continha aí,
você vai ver que essa probabilidade vai dar 23 sobre 28, que dá aproximadamente 82%. 82,1%. E se verifica o seguinte, nessas condições aí que o Marco Aurélio, o magnata do mercado financeiro, determinou, ele tem 82% de probabilidade de, no final desses 10 dias, continuar com essa ação na mão. Ou seja, tem 82% de probabilidade de, nesse balanço aí, a ação não ter chegado nenhuma vez ao preço de R$7. Beleza? Valeu aí, bons estudos!